Antes parecia que eu estava procurando alguma coisa, como se eu sentia falta de que faltava algo. Em um certo momento eu comecei a estudar as terapias que eu gostava, que eu pudesse assim me encontrar, e fiz vários cursos de terapias, só que eu não conseguia atender as pessoas. Porque eu conseguia ter efetividade nos tratamentos de saúde, equilíbrio de chakras, corpos energéticos, energias sutis, tudo isso eu conseguia limpar com os gráficos. Só que eu não ia na raiz. Só que o que eu percebi com os gráficos eram muita coisa. Para um probleminha era aquela infinidade de gráficos. Eu ficava dependendo muito de espaço, né? Então sempre ficar reativando o gráfico, limpando, assim, terminando a questão dos testemunhos, e era bem cansativo. Eram muitos gráficos muito demorados para poder concluir aquele tratamento da pessoa. E falei, como uma pessoa me procura hoje e eu tenho um gráfico que vai durar 8 meses? Eu comecei a ver que aquilo não fazia muito sentido. Então você monta os gráficos, aí tem um campo de força ali. De repente, esse campo oscila e vai tudo por água abaixo. Eu me sentia cansada e desprotegida. E eu sei que esse cansaço é falta de proteção. É porque tem alguma coisa ali que tá drenando a sua energia. Me sentia fraca, cansada, eu sobrecarregava essas energias, eu sentia que isso estava comigo, eu tinha que me limpar. Quando fui trabalhar a parte espiritual, eu não conseguia manter um campo de força, né, de proteção. Com os gráficos você fica meio assim seguro, achando que, poxa, eu tô botando o nome das pessoas ali, tá na minha casa. Será que eu tô tendo alguma proteção? Começaram a acontecer os ataques espirituais. Atacar minha família, minha casa. Essa mesa, ela foi um divisor de águas. Muito mais eficiente. A rapidez com que vem os resultados. Eu sinto que a mesa, ela age rápido, muito rápido. E é na hora, não é tipo assim, depois, daqui uma semana eu te dou um feedback. Agora, terminou a sessão, a pessoa já sente o benefício. Eu me sinto assim tão forte, eu não tenho medo de mais nada. Assim, eu me sinto tão protegida, tão feliz, tão segura, tão radiante. Quando eu faço a mesa, eu sinto uma proteção incrível, assim, eu saio com uma energia que eu não sei explicar, entendeu? Uma energia fabulosa. Muito mais seguro e cada vez que eu faço, eu sinto um calor, eu sinto muita energia e saio assim, eu posso ir na rua assim e correr quilômetros, eu sinto uma proteção divina. Quanto mais mesa eu faço, mais eu sinto leve. Eu vou fazendo, aí eu falo, eu tô cansada, aí chega alguém, aí eu começo a fazer e aí volta aquela energia, e volta, e você tem energia. Eu tenho 51 anos, né? Não sou novinha, então eu tenho energia que parece aumentar. Você vai direto na fonte. E é isso que me deu segurança e me dá segurança até hoje. Protegida, totalmente. Quando eu comecei a fazer para outras pessoas, a minha vontade era de sempre estar fazendo mais. Atendi um de manhã, tomara que tenha o meu dia, à tarde, por quê? Porque eu não ficava cansada. Essa mesa é uma mesa que, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já me formei, ela é plena, não falta nada. Eu tenho uma certeza que eu tô com as egrégoras dos anjos, Deus, Jesus, como eu nunca tive antes, né? Eu tenho essa egrégora toda de luz, assim, me ajudando para eu ajudar os outros. Com a mesa, eu tratei a mim mesma, continuei me elevando, mas eu consegui resgatar todos os familiares, trazer todos nessa caminhada junto comigo. Porque é possível isso com a mesa, e não era possível com as outras terapias. Não é algo que é pesado ou por obrigação, é algo que eu faço por amor, por devoção mesmo. Eu me sinto assim muito grata, muito feliz. Ela traz para nós a consciência, né? A consciência de que tudo é questão de vibração. E ela me trouxe essa tranquilidade para minha vida, para minha família, né? E para os amigos que estão próximos, que estão, como diz o outro, nadando de braçada. Opa, é um imenso prazer receber você aqui na semana da Radiestesia Prática, que acaba de começar. Para quem não me conhece, eu sou o sacerdote Murilo Ceilonski e ao longo dessa semana eu vou te mostrar o melhor caminho que radiestesistas e terapeutas seguem para aprender a tratar em qualquer doença física ou emocional e a raiz espiritual dessas doenças com uma única ferramenta poderosa e gloriosa que é a mesa metatrônica Merkabah. E essa é a forma mais eficiente, mais prática, mais segura e mais profunda de você tratar os seus clientes, as pessoas que você ama e até você mesmo.
E o meu objetivo aqui é transformar a sua vida nessas 4 aulas da Semana da Radiestesia Prática. E já na aula de hoje eu vou te mostrar como a radiestesia evoluiu desde a sua descoberta há milhares de anos atrás. E porque trabalhar com gráficos radiestésicos é uma forma pouco eficiente de se utilizar a radiestesia. Vou te mostrar também porque todo terapeuta holístico deve saber encontrar a raiz espiritual dos problemas para ter um verdadeiro resultado e reconhecimento profissional. E na segunda aula, que vai ser na quarta-feira, você vai ter a oportunidade de ver como é feita uma limpeza energética espiritual na prática, assim como eu faço a abertura do campo financeiro e profissional com a mesa metatrônica Merkabah. É uma aula teórica e prática para que assim você abra sua mente e perceba como é simples e eficiente trabalhar com a mesa do diagnóstico até o tratamento em uma única sessão com uma única ferramenta. Já na terceira aula você vai aprender na prática como plasmar uma pirâmide de luz para ter a proteção e a segurança das legiões celestiais de Deus. E também nessa terceira aula eu vou te mostrar o caminho mais seguro, efetivo e poderoso para você trabalhar com a radiestesia. E domingo às 20 horas, que será a nossa última aula, vai ser uma aula ao vivo, onde eu vou escolher algum ou alguma de vocês que estiver presente na aula para fazer uma limpeza energética na hora ali comigo. Uma oportunidade incrível para quem for atendido, mas também para quem estiver ali acompanhando e ver e testemunhar como eu faço os atendimentos na prática, online e ao vivo. Então essa será a nossa semana totalmente mão na massa para que você entenda, compreenda e assimile que é possível você tratar qualquer caso de uma forma prática, com toda a proteção para você e para os seus clientes, trabalhando com as legiões celestiais do Deus Altíssimo, ou seja, as forças e consciências do alto, sem deixar que seres negativos ou forças caídas prejudiquem os seus atendimentos e a sua saúde. E eu imagino que talvez você desconfie, será que isso é possível mesmo? Mas não sou apenas eu que estou tendo resultados gloriosos através dessa técnica que eu vou te passar essa semana. Olha só o caso do Carlos. O cachorrinho da mãe dele estava para ser sacrificado depois de passar por um AVC. Ele não comia, ele quase não conseguia andar e andava torto, tombado pro lado. E aí foi lá o Carlos, fez a sessão para ele e depois de 3 dias ele já voltou a caminhar. E depois de uma semana ele voltou com a cabeça para a posição normal, voltou a comer e agora já está caminhando normalmente, mesmo sem fisioterapia. Dá só uma olhada. Ela tem 2 poodles, estão bem velhinhos. Os 2 são 14 anos. Uma sexta-feira, antes do final de semana, minha mãe me liga chorando. O Marlon tá muito ruim, ficou cego de um olho. O veterinário achou que mais ou menos era uma bactéria. Depois é que identificou, não, foi um AVC. E a mãe me ligou chorando, o Marlon cegou de um olho e tá cambaleando só, com a cabeça caidinha assim para um lado. E aí eu vou fazer a mesa para ele. Aí eu fiz uma mesa um dia, depois deu 2 dias eu fiz a mesa. O campo áurico ali, o Messa, eu medi. Na primeira vez, deu uns 70%, não tá tão ruim. Mas não vou falar nada. Aí eu fiz a segunda no domingo e tava 80%. Aí a mãe me liga, olha, ele mal tá caminhando, não tá comendo. E segunda-feira o veterinário falou que quer conversar comigo, sacrificar. E eu vendo isso na mesa. No outro dia, eu não quero isso. E me ligou, desesperada, chorou. Eu falei, mãe, se tu não quer sacrificar, não sacrifica. Aí eu fiz assim, antes da mãe levar no veterinário, deu 90% campo áurico. Eu pensei assim, não é possível, eu não posso estar tão errado assim. E aí, mãe, o que o veterinário falou? Não falou nada. Disse que para levar para casa e sexta-feira quer ver de novo. Agora há pouco eu liguei pra mãe, como é que tá o Marlon? Tá ali, ó, deitado ali, tá super bem, tá melhor que a Beli. No domingo, a mãe, que eu tava vendo que tava 80%, então a mesa já tava mostrando uma melhora, só que ele não tá caminhando mais e não tá comendo. Ele ia ser sacrificado. Olha o Marlon, Verinho.
Mas depois de ver esse depoimento incrível do Carlos, talvez você se pergunte, mas isso aí só deve ser para pet, só deve funcionar para animais de estimação. Será? Dá uma olhada no caso da Adriana, que atendeu o seu vizinho que sofria de impotência e estava desesperado à véspera da chegada da sua namorada. Dá uma olhada só no que aconteceu nesse caso. Um cliente ficou impotente. E ele falou, olha, faz 2 vezes que eu tentei fazer amor com a mulher que eu amo, eu não consigo, nem com remédio. Eu tomo 2 Viagra de uma vez só. Ela vai vir amanhã cedo, no sábado de manhã, e eu preciso, ele desesperou, começou a chorar, eu preciso funcionar. Fiz a mesa e pedi para que fosse quebrado todas as magias, que toda energia que tivesse no chakra básico dele, que tivesse atrapalhando a vida dele, que fosse cortada essa energia do chakra, de energia negativa do chakra básico, todo feitiço, toda energia de obsessor, de sombras e tal. Aí eu fui falando de chips, implantes e tal. Aí eu pedi para tirar, e que a partir deste momento ele fosse limpo, e que a natureza dele, de humana, voltasse ao normal, como homem. Aí tá, né, passou o sábado, eu tinha até esquecido. Quando foi na segunda-feira, ele mandou, eu não tive tempo de te mandar, né, que ela tava aqui. Aí ele mandou um áudio, que 100% voltou normal, sem remédio, sem nada. Isso assim, eu falo que é um milagre, porque foi de um dia pro outro, uma noite pro dia. Bom, e diante desses relatos incríveis, eu imagino que você deve estar curioso para entender como isso tudo funciona, não é? Mas antes de eu te explicar exatamente como é essa técnica que eu desenvolvi e cada detalhe da mesa metatrônica Merkabah, eu sinto que é importante eu te explicar como isso tudo foi desenvolvido. Ou seja, como tudo isso começou e como eu desenvolvi essa metodologia. E olha só, lá no começo da minha carreira profissional, a minha intenção era de ser ator e levar alegria às pessoas, então eu passei a fazer peças de teatro. Só que junto disso eu também tinha esse lado da espiritualidade, então com o tempo eu fui, junto do teatro, me transformando em mestre reiki, em astrólogo e acabei concluindo também uma graduação em psicologia. Eu até abri um consultório lá na minha cidade natal, lá em Pato Branco, dá uma olhada aí no meu cartão de atendimento. E eu acreditava piamente que o meu futuro era ser ator. Inclusive, eu fiz peças de teatro com o ator Fábio Porchat, não sei se você conhece ele, é um humorista famoso. E talvez você me assistindo aqui não pareça, mas eu tinha uma veia de humor muito interessante. Eu acabei me aprofundando nisso, acabei me especializando em fazer palhaço. Até certo dia que eu tive uma ideia com um amigo, irmão meu, um colega de cena do teatro, de fazermos um projeto para viajarmos a América Latina apresentando. Então, olha só, eu e ele acabamos juntando nossas finanças da época e compramos uma Kombi. Dentro dessa Kombi a gente fez um home pra gente morar. Montamos um palco em cima e aí o plano era sair apresentando por aí. Mas o fato é que era um mês inteiro de preocupações, de perrengues, de logísticas difíceis para 1 hora, uns 40 minutos de apresentação, que era onde eu realmente me sentia realizado. E com o tempo isso acabou ficando insustentável. E a situação financeira ficou cada vez mais complicada naquele momento, e como nós não tivemos o retorno financeiro que nós imaginamos, invariavelmente nós acabamos falindo. E decepcionado comigo, com o teatro, com todo esse projeto, eu acabei voltando para as minhas origens. Eu voltei lá para Pato Branco, a minha cidade natal, onde eu fiquei na casa do meu pai, completamente desacreditado do teatro e das artes, mas olha só o que eu mal imaginava que estava por vir. Porque, claro, hoje eu tenho o entendimento, o discernimento que, graças a esse movimento que ocorreu comigo, eu estou aonde eu estou hoje. Mas naquela época, no meio da tempestade, eu só via fracasso. E depois que eu voltei para minha cidade natal, uma amiga querida, minha irmã, me sugeriu, me trouxe essa luz de fazer uma sessão de astrologia, ou seja, fazer o mapa astral de uma amiga dela. E olha só, mapa astral. Por mais que eu tivesse estudado para ser astrólogo, me formado, eu nunca tinha feito ou analisado, interpretado um mapa astral de outra pessoa profissionalmente. E na verdade é que no começo eu relutei em ser astrólogo, em analisar um mapa astral de alguém, porque isso, honestamente, não estava nos meus planos. E, para ser sincero, eu estava bem afastado das terapias nessa época. Mas acabou que eu aceitei, porque eu acabei sentindo, percebendo que poderia ser uma nova perspectiva, poderia ser um novo caminho para mim.
E quando a gente está no olho do furacão, fica mais difícil a gente ter uma visão de fora para entender o que está acontecendo de fato na nossa vida, nos movimentos. E o fato é que naquele momento eu passei a me conectar novamente com aquele Murilo lá de trás, que amava a espiritualidade, que amava se aprofundar nos entendimentos das terapias holísticas. E na verdade, quando eu percebi isso, quando caiu a ficha, eu me percebi, me notei muito contente, muito alegre, muito, na verdade, empolgado em voltar a fazer os atendimentos, e foi isso que eu fiz. E olha só como são as coisas divinas, quando nós nos entregamos para o flow, ou seja, para esse fluxo universal, para as sincronicidades, tudo começa a fluir no sentido de dar certo, de ser harmônico, de ser virtuoso. Então a primeira cliente que eu atendi era amiga dessa minha amiga que me sugeriu a fazer o mapa astral. E honestamente eu fui muito bem, eu coloquei toda a minha dedicação, todo o meu carinho, toda a minha vontade de dar certo nisso, e ela gostou tanto que ela me chamou para fazer um atendimento na clínica que ela atendia. Olha só, então ela era uma reikiana que trabalhava numa clínica holística e gostou tanto do meu mapa astral, da interpretação que eu fiz, que ela me chamou para atender também na clínica dela. E esse, sem dúvida, foi o sinal, foi o pontapé inicial que me projetou para eu entrar no meu objetivo, na minha missão de vida naquele momento. E o resultado é que os meus atendimentos, modéstia à parte, acabaram sendo um sucesso local, um mini sucesso local naquela região, e muitas pessoas vinham fazer, inclusive de outras cidades, o mapa astral comigo. Só que, apesar disso, eu ainda não estava completamente satisfeito, eu sentia que faltava algo, e quanto mais eu atendia, mais essa sensação de vazio crescia dentro de mim. E aos poucos, então, eu fui entendendo que a astrologia é uma filosofia interessante do ponto de vista do autoconhecimento, mas eu dava as informações para a pessoa, eu dava o conhecimento para a pessoa e jogava o problema no colo dela. Então, esse é o seu problema, olha, tem isso, então lide com isso. Ou seja, eu não tinha o recurso, eu não tinha as ferramentas para ajudar a pessoa a tratar isso. Então, para ser sincero, eu não me sentia muito útil. E não era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria tratar as pessoas e auxiliá-las a encontrar a solução para os seus problemas. E aí, naquele momento, apareceu a segunda luz do meu caminho. Então, uma comadre minha, que também era terapeuta holística, me sugeriu trocarmos sessões. Ou seja, eu faria o mapa astral dela e ela faria uma sessão de uma terapia que ela trabalhava comigo. Isso é uma técnica, é uma prática, digamos assim, bem comum entre os terapeutas, sobretudo quando são amigos. E aí ela me ofertou, me sugeriu para fazer uma sessão com uma dita mesa radiônica. Era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e eu até fiquei meio receoso assim para trocar essa sessão, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas acabou que eu fiz a sessão com ela. E não é que aquela sessão mudou completamente a minha vida. Eu fiquei chocado, eu fiquei deslumbrado com os resultados que foram atingidos na sessão. Porque foi uma transformação tão grande em uma única sessão bem ali na minha frente que eu só conseguia pensar: essa é a minha ferramenta, eu preciso operar uma mesa radiônica. Eu também quero uma ferramenta dessas para mim. Porque era exatamente aquela terapia que eu estava procurando. Porque em uma única sessão ela tratou coisas tão profundas comigo e conseguiu identificar todas as questões, os problemas que eu tinha e tratar em uma única sessão. Com rapidez, com precisão, indo do diagnóstico ao tratamento. E o que me deixou mais feliz, na verdade, é porque aquela ferramenta se conectava com o que eu acreditava ser verdade. Ou seja, ela se conectava, ressoava com as minhas crenças, com o que ressoava com o meu coração. Porque para você tratar uma pessoa, você precisa ir na raiz espiritual e a partir da raiz espiritual tratar as consequências que surgem no campo emocional, mental e no físico. E o melhor, eu poderia usar todos os conhecimentos que eu tinha das formações que eu tive anteriormente e colocar tudo naquela única ferramenta apenas. E eu não preciso dizer que eu mergulhei de cabeça no estudo das mesas radiônicas da radiestesia e eu procurei a melhor mesa que eu poderia encontrar na época. E aí eu passei a atender as pessoas com essa técnica e de lá para cá foram mais de 1000 atendimentos.
Mas como todo bom terapeuta, eu nunca paro de estudar. Eu imagino que você também é assim, que você é um buscador, que você é uma buscadora do autoconhecimento. E eu gosto muito de estudar, sobretudo, as línguas sagradas, as escrituras sagradas. E em um desses estudos profundos, eu acabei entrando em contato com Melquisedeque. E dentro desses estudos, eu acabei compreendendo que o meu caminho é o sacerdócio. Por isso, com o tempo, eu acabei me tornando um sacerdote de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, Murilo. Sacerdote do quê? Sacerdote de Melquisedeque. Eu sei que talvez não seja muito conhecido assim no grande público esse nome, mas ele aparece diversas vezes na Bíblia. Lá com Abraão em Gênesis, ele aparece nos Salmos, ele aparece em Hebreus. O próprio Cristo é dito sendo um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse é o meu ofício, esse é o meu servir, esse é o meu sacerdócio, é auxiliar a humanidade, servir a humanidade, lhes vinculando, lhes conectando com o Deus Altíssimo, com a força primordial de Deus. E já já você vai entender que ser um sacerdote de Melquisedeque fez toda a diferença no desenvolvimento da mesa metatrônica Merkabah. Bom, na verdade, depois que eu comecei a operar as mesas radiônicas, a minha vida deu uma guinada de um jeito que eu nem imaginava. Eu consegui, graças ao bom Deus, realizar vários sonhos, como, por exemplo, vir morar aqui em Florianópolis. É uma cidade que eu sempre quis morar e morando aqui me possibilitou entrar em contato com alguns estudos, com alguns ensinamentos muito sagrados. Não é à toa que essa cidade é conhecida por ser a Ilha da Magia. Mas por que eu estou compartilhando isso contigo? Porque a grande chave de eu estar aqui compartilhando isso contigo veio de um grupo de estudos. Um grupo de estudos muito especial, porque é o grupo de estudos do Livro do Conhecimento, As Chaves de Enoque. Esse livro aqui que é completamente esclarecedor, sagrado e profundo e a base do meu conhecimento, do meu estudo e das minhas práticas hoje em dia. O Livro do Conhecimento, As Chaves de Enoque, é um livro de grande e profunda sabedoria divina, pois ele foi entregue pelas legiões celestiais de Deus por intermédio de Enoque para o escritor, para o J.J. Hurtado. Ou seja, para quem não sabe, Enoque é aquele sétimo da linhagem de Adão, aquele que é dito que andou com Deus, que não conheceu a morte. Então ele subiu aos céus, ele foi arrebatado pelo próprio Deus Altíssimo através de um veículo de fogo, de uma Merkabah de luz, e hoje digamos que seja um escriba celestial. Inclusive ele, esse escriba, o Enoque, foi escolhido pelo Deus Altíssimo para passar para o Dr. Hurtak essas chaves sagradas, esses mistérios divinos. E com esses conhecimentos profundos e sagrados, o Dr. Hurtak escreveu o Livro do Conhecimento, As Chaves de Enoque. Eu sou suspeito em falar, mas é uma obra-prima, é um livro profundamente complexo que eu sugiro que você estude ele como eu fiz, em grupo de estudos, para que você consiga absorver de uma forma mais profunda os conhecimentos passados nas escrituras. Porque, de fato, não é um livro fácil de ler, mas a partir desses estudos eu comecei a perceber que alguns ícones que estavam na mesa que eu trabalhava não eram de tanta luz assim. O que eu quero dizer é que eles não estavam conectados com a luz verdadeira, com a profunda luz divina. E o pior, as consciências que estavam naquela mesa que eu operava poderiam, pelo contrário, drenar a minha energia e a energia dos clientes, trazendo uma falsa noção de evolução. E ao longo das aulas dessa semana você vai entender em detalhes como isso é possível. Bom, e o resultado foi que eu parei de utilizar aqueles ícones com aquelas consciências nos meus atendimentos, quando eu utilizava aquela mesa. E com o tempo eu fui me aprofundando nos ensinamentos, nos conhecimentos e criando a minha própria mesa, o meu próprio projeto. Mas não podia ser qualquer mesa, tinha que ser uma mesa profunda, única e exclusivamente conectada com as consciências de luz do alto, com as legiões celestiais do Deus Altíssimo, para eu justamente honrar e cumprir a minha missão de ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é ser um servidor de Deus, uma mesa que siga o ofício do Cristo, que trabalhe com o Espírito Santo de Deus. E foi a partir disso que
eu codifiquei, que eu criei a gloriosa mesa metatrônica Merkabah e a terapia metatrônica. E agora eu entrei nesse novo momento divino da minha vida, onde o meu foco, onde a minha atenção, onde o meu sacerdócio estão voltados para formar essa legião de terapeutas metatrônicos, essa legião de radiestesistas de luz, essa legião de terapeutas de pura luz vinculados com o alto, com a luz divina de Deus, para juntos ancorarmos o reino de Deus aqui na Terra, eliminando o sofrimento, as dores, as moléstias, as angústias e manifestar a pura luz de Deus. E é por isso que eu vou te mostrar cada detalhe dessa metodologia maravilhosa para que você possa cuidar de si mesmo, das pessoas à sua volta, da sua família, das pessoas que você ama com total segurança e total confiança. Tratando as doenças físicas, as doenças emocionais e as doenças espirituais, que são a verdadeira origem dessas questões, levando a uma transformação real e profunda. Mas então, para a gente começar tudo isso, eu vou iniciar te explicando o que é uma mesa radiônica e por que ela é tão poderosa. Então guarde essa informação. Ela é muito poderosa. Isso vai fazer toda a diferença para o que eu vou te explicar daqui a pouco. Então guarda isso. Mas eu gosto de explicar o que é a mesa fazendo uma comparação. Olha só, antigamente quando você queria se comunicar com alguém, você tinha que mandar uma carta. E quanto mais distante a pessoa estivesse, mais tempo levava para você se comunicar. Imagina se uma pessoa estivesse no Japão. Levaria meses e meses para sua carta chegar e mais meses e meses para ela mandar a resposta. Mas tudo isso foi mudando. O telefone surgiu, a internet surgiu e hoje você consegue conversar com ela em tempo real, no mesmo segundo, com a comunicação na palma da sua mão, pelo seu celular, pelo seu smartphone, através do WhatsApp, por exemplo. Inclusive, se você quiser, hoje em dia você pode fazer uma videochamada conversando em tempo real com alguém do outro lado do planeta. Isso, em comparação com as cartinhas, é uma transformação absurda. Agora imagina, se lá no tempo das cartinhas você contasse para alguém que dá para se comunicar dessa forma muito mais avançada como é feito hoje em dia. Seria difícil de acreditar, né? Inclusive tem a história de uma amiga minha que quando o homem pisou na Lua, a avó dela não acreditou. E não acreditava de jeito nenhum. Inclusive ela dizia que era um truque da televisão para as pessoas ganharem mais dinheiro. Mas isso não é só um caso isolado da avó da minha amiga. Na verdade, as pessoas têm uma certa dificuldade em acompanhar as mudanças, em aceitar as mudanças, sobretudo quando são grandes saltos quânticos. Tá, mas por que eu tô te falando isso? O que isso tem a ver com mesa radiônica? Com a mesa radiônica é exatamente a mesma coisa. E eu não sei se você conhece a história da radiestesia, mas ela data de milhares de anos atrás. Lá no Antigo Egito, também tem relatos lá na antiga China. Só que naquela época ela era utilizada no máximo com um pêndulo ou então com uma forquilha em V para achar água e minérios. Mas as coisas foram evoluindo e as pessoas perceberam que com a radiestesia poderia se captar o campo energético das pessoas e transformá-lo. E a partir disso muitos anos se passaram, muita pesquisa foi feita até que perceberam que o pêndulo poderia ser usado com figuras, através de desenhos que representam ações ou fenômenos. E assim surgiram os gráficos radiestésicos que amplificaram a potência da radiestesia. Mas sempre que surge uma solução, junto dela eventualmente acaba surgindo um obstáculo, como por exemplo o telefone. Quando surgiu o telefone, você poderia se comunicar com pessoas do outro lado do mundo, mas junto disso vinha também a conta telefônica. E uma chamada para o Japão custava os olhos da cara. Quem é um pouco mais experiente, um pouco mais velho, sabe que as pessoas utilizavam ficha nos orelhões para falar antigamente. E como é hoje em dia? Hoje em dia você pode falar com qualquer pessoa do outro lado do mundo utilizando uma videochamada sem pagar um centavo. Uma baita evolução, não é mesmo? Mas agora, voltando aos gráficos. Como eu falei, os gráficos foram uma baita evolução na radiestesia, mas junto disso veio um problema. E o problema dos gráficos é que para cada cliente você precisa montar vários gráficos e ficar dias e mais dias cuidando dessa operação. Ficar ali em cima acompanhando o trabalho durante o tempo que determina o relógio radiestésico. E isso pode durar por meses e meses, como o radiestesista preso ali precisando cuidar e sustentar de cada cliente. E se você duvida disso, olha só o que acontecia com a Rita, que já estava frustrada
com a demora para ter resultado com os gráficos? Além de ter que espalhar tudo pela casa e se sentir desprotegida, dá uma olhada só no que ela disse. Eu fiz um curso inteiro dos gráficos, né? E aí eu terminei o curso e comecei a trabalhar. E aí me veio uma frustração muito grande, porque eu falei, poxa, agora eu quero entrar no meu caminho como terapeuta. E eu vi que, assim, as pessoas tinham as suas dificuldades e eu tentava fazer os tratamentos, mas eram muitos gráficos e, às vezes, gráficos muito demorados para poder concluir aquele tratamento da pessoa. E eu comecei a ver que aquilo não fazia muito sentido. Falei, como uma pessoa me procura hoje e eu tenho um gráfico que vai durar 8 meses? Você fica muito tempo para poder concluir o tratamento da pessoa. E a pessoa está numa situação que ela precisa resolver aquilo, entendeu? Então, assim, eu falei, poxa, eu vou ficar esse tempo todo esperando um gráfico concluir para eu poder ver o resultado da pessoa? E isso me frustrou muito, porque eu falei, eu não quero ficar lidando com isso, sabe? Foi muito angustiante, porque além da gente ter que espalhar o gráfico na casa toda com o nome das pessoas, acompanhar o tempo dos gráficos, que tem o tempo certo para você tirar, e às vezes ainda tem que colocar de novo. E aí aquilo não estava batendo muito comigo, além de que, assim, eu não achava que eu estava sendo totalmente protegida com aqueles trabalhos que eu estava fazendo, limpando o espiritual, né, o emocional das pessoas, mas eu não sentia assim uma proteção como eu sinto hoje, né? Hoje eu posso limpar várias consciências e chips e eu sinto que eu estou protegida, eu sinto uma energia fabulosa. E claro que se sentir desprotegido e ter que esperar meses para sair algum resultado por si só já é frustrante, mas não é só isso. O radiestesista precisa cuidar diariamente se a energia do trabalho montado com os gráficos está ok. Porque eu não sei se você sabe, mas ao longo dos dias a energia desses trabalhos montados tende a ir caindo. E quando a energia cai, o radiestesista precisa ir lá, desmontar os gráficos, esperar uns dias, remontar para daí sim continuar com o trabalho e seguir a contagem dos dias. Agora, se com um cliente o terapeuta já tem essa demanda que é bastante cansativa, imagina se tiver vários clientes. Trabalhar dessa forma, com gráficos, acaba ocupando muito tempo e atenção do radiestesista com cada cliente. Sem falar do espaço físico que precisa para montar tantos trabalhos e do gasto que você vai ter com cada gráfico. Em outras palavras, você vai precisar de um espaço enorme para atender vários clientes e pilhas de gráficos. E isso, naturalmente, faz com que os radiestesistas se sintam sufocados e drenados, mesmo que tenham poucos clientes. Foi isso que aconteceu com a Karina. Ela estava a ponto de desistir antes de ter esses casos de sucesso que você viu. Olha só. Eu já estava atuando um tempo, né, com a radiestesia, na terapia energética. Era o formato mais da radiestesia raiz, trabalhando com gráficos. E aquilo foi tomando uma dimensão muito grande. E eu cheguei num ponto que eu estava praticamente desistindo. Tanta demanda, tanta entrega, espaço, né, dentro da casa, que não cabia mais. Mas eu comecei a conversar com o universo. E eu pedi para que mudasse aquela minha realidade. E um dia, olhando na internet, você veio. E o que será que o universo, que Deus trouxe para Karina que ajudou a resolver de vez esse problema enorme de tempo e espaço que os gráficos trazem? A solução foi a criação das mesas radiônicas. Mas como funcionam as mesas radiônicas e o que elas têm de tão diferente? Bom, as mesas radiônicas funcionam com a mesma precisão da velha radiestesia, aquela com gráficos utilizando o pêndulo e o relógio radiestésico. Mas ao invés de você utilizar múltiplos gráficos, você vai utilizar figuras que representam arquétipos, digamos assim. Tudo isso em uma única ferramenta, que é justamente a mesa radiônica. Vamos lá que eu vou te explicar tudo. Os ícones da mesa são um salto quântico de evolução em relação aos gráficos. São figuras que carregam em si a força dos arquétipos, que são figuras de linguagem, representações que transcendem a própria cultura que a gente vive e a própria era que a gente vive. São forças e símbolos que agem na nossa mente subconsciente. Os ícones são arquétipos do inconsciente coletivo da humanidade, ou seja, do nosso inconsciente. E essas figuras carregam em si sabedorias de um outro nível energético. Trazem ensinamentos que acompanham a nossa espécie, que acompanham o ser humano desde o mundo espiritual, antes de chegar aqui no planeta Terra, por milênios e milênios. Então, muita atenção aqui. Ícones não são gráficos.
Os gráficos são desenhos que representam energias, ações e fenômenos e para por aí. Já os ícones da mesa são figuras que representam o arquétipo do inconsciente coletivo da nossa espécie. São sabedorias ancestrais, milenares e sagradas. É como nos contos, nas histórias infantis, sabe? Então, os arquétipos foram descritos pelo psiquiatra Carl Jung nos contos de fadas, como heróis, príncipes, bruxas, princesas, fadas, magos, vilões e tantos outros. São ensinamentos, são sabedorias que levam fortaleza para as crianças, sem precisar passar pelo racional. São ensinamentos que falam diretamente com a parte espiritual do ser, pois vem dessa sabedoria espiritual. Eu vou te explicar como isso funciona. Vamos pegar a figura do arquétipo da bruxa, por exemplo. A bruxa é o arquétipo que representa os nossos medos interiores e os desafios que todos nós temos. E ao ver o confronto bem-sucedido do herói, que pode ser uma princesa, por exemplo, a criança entende que é possível enfrentar e superar esses medos, como o escuro assustador que talvez ela sinta antes de dormir, uma dificuldade na escola ou até mesmo conflitos pessoais. A criança internaliza que o mal pode ser vencido, e isso vai ajudar ela a construir resiliência e coragem. E o mentor, que pode ser uma fada, que pode ser um mago, representa uma figura de sabedoria, um protetor, um guia. Vai mostrar para a criança que é possível e viável buscar ajuda para superar algum desafio, ou quando enfrenta algo desconhecido. A figura do mentor mostra para a criança que ela deve estar com a mente aberta para aprender, seja na escola ou na vida de um modo geral, e que deve buscar pessoas de confiança, como os pais ou os educadores, quando ela se sente insegura. Percebe então como os arquétipos são um espelho para o nosso espírito e que nos ajudam a superar dificuldades? Bom, mas por que eu tô te falando isso? Porque os símbolos que estão nessas mesas radiônicas são arquétipos que carregam essa sabedoria ancestral e fazem uma ligação direta com a nossa sabedoria espiritual. Eles mostram o caminho de cura, o caminho para saltar esses obstáculos que os seus clientes ou as pessoas que você ama precisam, seja no físico, no emocional e sobretudo no espiritual, que é a raiz de todos os problemas. Conseguiu compreender agora o poder muito mais superior de utilizar ícones nos seus atendimentos ao invés de usar simples gráficos? Tá, Murilo, mas como isso resolve a questão do tempo e espaço que é tão complicada nos gráficos? Bem, essa é a grande vantagem, na verdade, de você utilizar uma mesa radiônica. E para explicar essa diferença, vamos voltar lá nos contos infantis. Então imagina que você recebe na sua casa uma visita que vai acompanhada de uma criança pequena. Mas ao invés de você contar a história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, você pega um papel, uma caneta ali e desenha uns personagens soltos. A Chapeuzinho, o lenhador, a vovó, o lobo mau, e deixa solto ali sem falar nada pra ela. Bom, se você for um bom desenhista, a criança vai entender que a Chapeuzinho parece mais frágil, que o lobo parece mais perigoso, que a vovó parece ser mais amável e que o caçador parece ser mais corajoso. Mas as mudanças internas necessárias, como eu falei agora há pouco, que vêm através dos arquétipos, ficarão mais limitadas. Ou seja, esses desenhos soltos não vão conseguir transmitir a real sabedoria por trás desses símbolos que eles representam, dos arquétipos. E é exatamente isso que acontece com os gráficos. Eles até representam algo, mas o seu alcance é muito limitado. E é justamente por isso que os terapeutas precisam ficar dias e mais dias cuidando dos trabalhos, inclusive colocar sua própria energia para perceber, surtir algum efeito para os clientes. E acabam cansados, sem resultados verdadeiramente profundos. Já com a mesa radiônica é como se você tivesse contado a história toda através dos ícones em uma única sessão, com começo, meio e fim, indo do diagnóstico até o tratamento, mostrando para ele através dessa sabedoria milenar, através dessa força espiritual, o caminho para se libertar, para se curar. Uma única ferramenta em uma única sessão, como uma história. E é por isso que eu sempre digo que utilizar a radiestesia com gráficos é uma ferramenta ultrapassada no mundo holístico hoje em dia. É como você querer mostrar desenhos soltos ao invés de contar uma bela história. Fora que com a mesa você consegue atender muitos mais clientes porque você não precisa de tanto espaço e nem de uma pilha de gráficos. E não fica desgastado, porque com uma mesa radiônica de pura luz você não investe a sua energia no atendimento para ajudar o cliente. A energia vem dessa sabedoria espiritual que já está na essência desses ícones de luz. É o próprio Ein Sof.
E você fica livre para viajar. Basta você colocar a sua mesa em uma maletinha e levar para onde você quiser e atender de onde você quiser, sem precisar ficar se desgastando preso, investindo a sua energia em cada um dos trabalhos. E essa mudança foi fundamental, por exemplo, para a Andrea, que se divide no tempo entre a sua casa em São Paulo e em Curitiba, e que para cada viagem precisava levar um monte de gráficos, de pedras, de material de trabalho. Olha só o que ela disse sobre essas questões. Eu comecei a minha jornada, assim, para parte de espiritualidade e autoconhecimento em 2018. São Paulo, Curitiba, porque meu marido trabalha em Curitiba, mas a gente tem casa aqui em São Paulo. E, tipo assim, eu não trabalho num escritório, não tenho um escritório. Então, tipo assim, a minha casa era lotada de gráfico. Aí eu ia para Curitiba, eu tinha que levar todos os gráficos. Aí eu voltava de Curitiba, trazia todos os gráficos e as pedras, né? Tudo que pesa. Os gráficos e as pedras. Você conseguir transportar melhor e você conseguir se proteger e aquela coisa, cada vez, e o que me chamou a atenção muito foi, cada vez que você opera a mesa, você sai mais energizada, entendeu? Diferente de quando você faz um trabalho com gráfico na radiestesia, principalmente dentro da sua casa. Tá, e eu sei que talvez você não passe por isso que a Andrea comentou e que talvez você pense, Murilo, mas eu uso gráficos e eles funcionam. E eu sei, eles funcionam mesmo. E as crianças também adoram desenho. E vários desenhos soltos podem, inclusive, ativar a criatividade da criança. Mas aqui eu não estou me referindo em simplesmente funcional, não. Aqui eu estou falando do poder, da eficácia, do grau de transformação e profundidade que um atendimento pode trazer para a pessoa. E essa sabedoria e valores que as histórias passam. Os desenhos soltos podem entreter as crianças, mas eles jamais terão o poder que essas histórias milenares com essa sabedoria espiritual do inconsciente coletivo têm, ensinando valores profundos e quais caminhos devem seguir. Você percebe a diferença? O que eu quero te mostrar aqui nessa semana é que a mesa radiônica é uma ferramenta de conexão direta com o plano espiritual, carregando essa essência de sabedoria espiritual. É um verdadeiro computador quântico, muito mais eficiente e prático. E talvez agora você deva estar pensando em começar a pesquisar uma boa mesa radiônica já para começar a atender. E eu também passei por isso. Eu fiquei muito impressionado com a primeira sessão que eu tive lá com a minha comadre, lembra? Mas eu preciso te alertar que não é bem assim. Bom, vamos lá. Lembra que eu disse para você guardar aquela informação que mesas radiônicas são muito poderosas? E justamente por serem muito poderosas, elas exigem um conhecimento e uma responsabilidade. Calma que eu vou explicar. Imagina que você compreendeu que as histórias têm esse poder maravilhoso de levar sabedoria, entendimento e fortaleza para o seu filho, ou para sua neta, ou para qualquer criança que você ame. E aí você tem a brilhante ideia de comprar um monte de livros, sem qualquer critério de faixa etária, de idade, ou de temas desses livros. E também dá acesso livre a qualquer tipo de desenho ou de filme que passe na internet. Vai funcionar? Claro que não. Aliás, esse tipo de negligência é um dos grandes perigos da atualidade. Crianças que acessam conteúdos inadequados para a sua idade podem internalizar mensagens que fazem mal para o seu espírito, para a sua vida e para o seu desenvolvimento. Porque sim, como eu disse, as histórias têm muito poder para promover essa transformação interna. Por isso que é tão importante você tomar cuidado com o acesso da criança a conteúdos inadequados ou conteúdos maléficos para ela. Porque tá cheio de criança e adolescente sofrendo e fazendo coisa ruim por consequência daquilo que assistem, por consequência daquilo que ouvem. Porque pessoas mal intencionadas, pessoas conectadas com energias densas sabem o poder que as histórias têm. E utilizam essa influência para atrair e enganar as crianças e os adolescentes. E com as mesas radiônicas é exatamente a mesma coisa. Quando estamos lidando com arquétipos, ou seja, com essas forças espirituais, é muito importante que a gente se certifique que estamos lidando com representantes de pura luz, ou seja, com consciências, com seres que carregam em si apenas o bem. Por quê? Por serem tão poderosas as mesas, elas podem também estar conectadas com hierarquias negativas, com seres caídos que querem apenas drenar a energia do operador e dos seus clientes. Lembra que eu disse que no estudo do livro do conhecimento, As Chaves de Enoque, eu tive o entendimento que alguns ícones, algumas figuras que eu usava naquela mesa não eram de tanta luz assim? Pois é, foi justamente naquele momento que eu percebi que eu poderia estar sendo usado por hierarquias caídas.
delas. Tá, mas como funciona isso, afinal de contas? A questão é que muitos ícones que estão inseridos em mesas muito conhecidas, inclusive hoje em dia, são seres caídos se passando por seres de luz. Ou seja, são seres caídos se passando por seres de luz que estão ali a serviço de hierarquias caídas. Como a própria bruxa nos contos de fada, que se disfarça para parecer boazinha e leva a maçã que na verdade está envenenada para Branca de Neve. Então esses seres caídos, para enganar o operador, colocam uma veste de luz, um manto para parecerem bonzinhos, para parecerem de luz, e passam uma mensagem que muitas vezes parece ser bonitinha, parece ser positiva, parece ser encantadora. Mas isso é só na superficialidade, porque eles estão disfarçados e não querem te levar a uma transcendência espiritual profunda na luz. Pelo contrário, querem drenar a sua luz, a luz dos seus clientes e das pessoas que você ama. E essas consciências mantêm as pessoas aprisionadas na culpa e no medo, igual os seres vilões das histórias infantis. E na grande maioria das vezes, com suas meias verdades, distorcem e desviam o foco original do nosso projeto espiritual de transcender na luz, mantendo as pessoas aprisionadas num culto ao ego, ao materialismo e ao mundo físico apenas. Trazendo uma mensagem que nós somos deuses autossuficientes e que não precisamos de nenhuma conexão espiritual com nada além de nós mesmos. Ou seja, sem a necessidade de uma conexão superior com Deus. E é aí que está o perigo, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos a semente de Deus em nós, sim, mas acima de todos nós existe o Deus soberano, o nosso Criador, pois é com Ele que nós devemos estar sempre conectados, pois é dele e dali que vem a grande sabedoria divina. E essas consciências caídas, esses falsos seres de luz, possuem em si o espírito falsificador e exaltam o plano terreno, as posses, o materialismo, tudo que está aqui apenas no físico ou num emocional, energético, superficial. Mas no fundo o que estão fazendo é negar a soberania e o nome do Deus Altíssimo. Mas por que esses ícones são colocados então nas mesas, Murilo? Por que um codificador, um criador de mesa faria uma coisa dessa? Bom, na maioria das vezes é por falta de conhecimento do próprio codificador. Ele é enganado e manipulado por esse discurso encantador, achando que está fazendo certo, que está fazendo bem, e não enxerga o que está por trás desses ícones maléficos. Já outras vezes é de propósito mesmo, com a intenção de manter o operador e os seus clientes aprisionados a essas forças negativas, com essas consciências negativas, por puro poder, por puro controle, por ter vínculos e pactos com essas consciências caídas e negativas. E sim, isso, infelizmente, existe. E talvez você se pergunte, mas por que esses seres precisam estar nas mesas? E a resposta é que esses seres não têm luz própria. Sem a nossa luz, eles não são nada. E eles precisam drenar a energia dos seres humanos, pois eles não têm chakra, eles têm a conexão com o alto cortada. Essas consciências são filhos, são crias de senhores de luz caídos, ou seja, de Elohim caídos, de deuses criadores que se afastam da vontade da luz divina. Então, eles não têm essa luz própria. E como as mesas são ferramentas capazes de transformar a energia da pessoa em um nível vibracional, em um nível espiritual, acabam por vezes sendo o elo dessas consciências caídas com o operador da mesa e com os clientes, através dos ícones que representam essas consciências caídas. Então, assim como mesas de luz são pontes com o astral superior e com as consciências de pura luz, mesas caídas são pontes para o espiritual inferior trevoso. E o que essas hierarquias caídas querem é manter as pessoas presas no seu domínio. E quanto mais distorcidos estão, mais precisam se alimentar do nosso poder, da nossa luz, da nossa força. Porque nós somos a semente de Deus, somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, ou seja, os códigos divinos estão em nós. Em nosso DNA, somos, como diz a Bíblia, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a semente adâmica, ou seja, somos descendentes do Adão celestial. E aliás, foi justamente por isso que o Cristo veio aqui para a Terra, por isso que o Cristo veio para esse planeta, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar a vida eterna. Ele veio nos mostrar que nós, seres humanos, somos capazes de seguir o caminho dele, de nos conectarmos com o Espírito Santo de Deus. E esse é o grande ensinamento: seguir o caminho do Cristo, seguir a sua semelhança.
semelhança. E é também por isso que todos nós temos esse poder de curar os nossos semelhantes, como ele curou, acessando essa sabedoria espiritual que está dentro de nós, seres humanos. Já essas hierarquias caídas não, elas precisam sugar a energia de alguém. E através dessas mesas, ou seja, que tem ícones dessas hierarquias, que eles sugam a energia do operador, ou seja, do radiestesista, do terapeuta e também dos seus clientes. E agora, nesse momento, talvez você deva estar se perguntando, mas Murilo, quem são essas hierarquias caídas, afinal de contas, e quais são os ícones que elas usam? Bom, e eu vou te dar um exemplo aqui, segundo os meus estudos, os meus entendimentos, segundo a minha formação e o conhecimento que eu obtive através do livro do conhecimento, As Chaves de Enoque. É importante ter cuidado, estar alerta com qualquer ser que tenta entrar em contato contigo, mesmo que ele se apresente como um guia, como um mentor, como um guardião, ou que pareça ser um ser evoluído, mas que você percebe que não é do código adâmico, ou seja, que não é semelhantes a nós, que venha de um outro projeto, de um outro plano de evolução. E na verdade, para ser sincero, até com os adâmicos nós temos que tomar cuidado, mas sobretudo com consciências que são de origem extraterrestre, como reptilianos, como greys, como até arcturianos, insetoides, pleiadianos. E eu sei que muitas pessoas, muitos terapeutas trabalham com arcturianos, com pleiadianos, mas isso é muito arriscado. Ah, então quer dizer, Murilo, que todos os arcturianos, que todos os pleiadianos são seres de sombra, são seres caídos? Não, claro que não. Existem as federações de luz nesse universo local, mas o que eu estou tentando te dizer aqui é que ainda assim é perigoso, é arriscado. Porque às vezes um ser desse pode se passar por um ser de luz, colocando um manto de luz, como a bruxa da história da Branca de Neve parecia ser boazinha no começo. E às vezes até podem ter uma forma parecida com a nossa e se dizerem de federações galácticas, de comandos galácticos, serem seres loirinhos, de uma roupinha azul, mas que na verdade não reconhecem a soberania e o nome do Deus Altíssimo. E eles têm o mesmo propósito que essas hierarquias que não são adâmicas. Ou seja, no fundo eles servem a senhores de luz caídos, não as hierarquias celestiais. Eles são da falsa luz, justamente para conseguir força, para conseguir poder. E é por isso que é muito, muito, muito importante você se associar apenas com as consciências do alto. E não precisa desses seres intermediários, desses seres duvidosos, desses seres suspeitos. O ideal é você manter a sua segurança, você manter a sua proteção e se conectar apenas com a fonte de Deus e com as suas legiões celestiais, que são seres sabidamente de luz integral, seres que servem a Deus. E é preciso ter muito cuidado, porque esses seres caídos são mestres em manipular a inocência das pessoas. Assim como todo vilão dos contos é mestre em se disfarçar, em encantar, em manipular e distorcer as coisas para conseguir o que quer. Inclusive, se você com calma evocar a sua paz interior se conectando com Deus em você, você também vai sentir que não faz o menor sentido se conectar com essas consciências duvidosas, com essas consciências suspeitas, uma vez que nós podemos ter a conexão direta com a fonte de Deus. Então, para quê? Para que buscar outra fonte se nós já recebemos ela diretamente em abundância da fonte criadora? E atenção, o que eu vou te falar agora. Eu sinto muito de dizer isso, mas ser de luz mesmo, não utiliza nave metálica, não utiliza disco voador. Ser de luz integral é o próprio veículo de luz, não precisa de parafernálias ou de qualquer outra coisa. Ser de luz é a própria Merkabah de luz. E talvez nesse momento você se sinta um pouco mais receoso, um pouco mais temeroso, pensando que é melhor nem mexer com esse tipo de terapia então. Mas é aí que está o problema. Porque nós, terapeutas, sempre entramos em contato com o campo energético dos nossos clientes, querendo ou não. E é fato que se o seu cliente está vinculado a extraterrestres negativos, a forças caídas, a consciências pesadas, é muito importante você saber lidar com isso. Pois essa é a única forma de você se proteger. Conhecer o perigo é a melhor ferramenta para mantê-lo longe de nós. E essas energias precisam ser detectadas, transmutadas e encaminhadas para a luz. E é realmente um grande problema quando o terapeuta não sabe lidar com esse tipo de energia. E o problema maior ainda quando ele sabe lidar, só que de maneira errada. Por exemplo, alguns radiestesistas utilizam gráficos para banir as hierarquias ou consciências caídas que talvez estejam com o seu cliente. E esse é um grande erro, porque, como está escrito na própria Bíblia, quando você afasta um demônio, quando você bane um demônio,
ele volta mais tarde com mais 7, ou seja, muito mais forte. Então você precisa aprender não a banir as hierarquias caídas, porque elas ficam soltas no astral e depois voltam muito mais fortes. Entenda que todo terapeuta precisa aprender a remover as consciências e hierarquias caídas e encaminhar para a luz da fonte criadora, transmutando em puro amor incondicional. Era isso que o Cristo fazia. E é possível fazer isso através das mesas radiônicas. Transmutar essas energias e encaminhar para a luz da fonte criadora é a forma segura, é a forma eficiente de acabar de vez com o mal e com as consequências físicas, emocionais ou espirituais dos seus clientes ou de si mesmo. Mas o que acontece se eu sou um terapeuta e não sei lidar com essas energias negativas? Acontece o que frequentemente eu ouço dos outros terapeutas que me acompanham nos meus canais. Acordam cansados, vão dormir cansados, sem disposição, sem ânimo, dão um passo pra frente, outro pra trás, compram uma coisa, estraga outra e vivem sempre estagnados profissionalmente e saem cansados, exaustos dos seus atendimentos. Mas Murilo, o que fazer então? E é aí que tá o pulo do gato. Você precisa saber qual mesa escolher e com qual hierarquia você quer se conectar. Você precisa conhecer os ícones e as egrégoras da mesa. Precisa saber se tem algum ícone malicioso ou algum ícone caído, negativo, disfarçado na mesa que você vai operar. E é justamente isso que eu vou te falar na próxima aula, que vai ser quarta-feira às 8 horas da manhã. Eu vou te mostrar exemplos de ícones perigosos e vou te mostrar em detalhes como é a gloriosa mesa metatrônica Merkabah. Você vai compreender o que é uma Merkabah de luz finalmente, porque todo terapeuta deve conhecer isso e aplicar em seus atendimentos. Eu também vou te mostrar o que cada um dos ícones da mesa metatrônica Merkabah simboliza e muito mais. E também será já na próxima aula um dos momentos mais especiais dessa semana. É uma oportunidade que você só vai ter aqui nesse evento e que muitos terapeutas esperam para ver. Pois eu vou te mostrar como é na prática um atendimento com a mesa. E eu sei que muitos que estão aqui não vão assistir a segunda aula porque preferem ficar nessa ilusão de que são autossuficientes e acreditando nas facilidades de se conectar com forças superficiais ou sedutoras. Ou simplesmente porque preferem se esconder no discurso de que não precisa se conectar com a fonte criadora, que não precisa trabalhar com o espiritual porque é tudo pura física. E tudo bem, cada um tem o seu momento. Mas se você quer aprender a tratar qualquer doença física ou emocional e a raiz espiritual dessas doenças de uma forma eficiente, prática, segura e gloriosa, eu sei que você vai me acompanhar até o final da semana da radiestesia prática. E eu tenho certeza que na próxima aula sua mente vai se expandir e você vai enxergar que tudo isso que parece ser meio difícil, meio complicado, é muito mais simples, é muito mais leve, é muito mais gratificante para o terapeuta e para o cliente. E o mais importante, vai aprender como é possível ter resultados tão rápidos com toda a segurança. E agora um recado rápido que a minha equipe pediu para passar. Fiquem de olho na nossa comunidade do WhatsApp, pois nós vamos dar um presente a todos que estão participando lá. Vai ser um resumo das aulas que você está tendo aqui em PDF para você poder imprimir na sua casa se você quiser. E claro, se você ainda não entrou, corre lá para não perder o seu presente. Basta entrar clicando no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. É muito importante que você participe da comunidade para não perder esses presentes e os recados importantes que a minha equipe vai passar. Então entre agora mesmo clicando no link, beleza? E é isso, te deixo agora nesse momento, mas te encontro quarta-feira às 8 da manhã. Gratidão, shalom, te vejo lá.